19 de agosto, dia do historiador, eu não podia deixar de passar em branco sem fazer aqui uma referência a esse profissional, né, que se dedica ao estudo da história e que tem um propósito. E quero começar com uma pergunta simples: quem cuida do que fomos? Mark Bloch dizia em seu livro qual o ofício do historiador, né? Qual o papel do historiador. E aí ele constrói um diálogo com seu filho, onde ele pergunta: diga-me lá, pai, para que serve a história? E aqui eu vos pergunto, né? Quem cuida do que fomos, do que construímos, do nosso passado, do que foi deixado de ser mostrado? Esse profissional que é o responsável pela construção da história. O historiador, então, vai ser o verdadeiro guardião de nossas memórias coletivas, daquilo que ficou no passado, que ele vai buscar nas entrelinhas, nos documentos, nas escavações, né, naquilo que vamos chamar de fonte histórica. O historiador, ele não trabalha, né, por nostalgia ou apego ao passado. O passado é o seu ofício de trabalho, assim como a massa e o tijolo é para o pedreiro, assim como os animais e as plantas, né, são o objeto de trabalho do biólogo. Então, o passado é o trabalho, né, é o objeto de trabalho do historiador. E ele trabalha pela necessidade urgente de compreender o agora. A gente compreende o agora a partir do passado. O que se deu no passado, estamos aqui. É esse passado que nos ajuda a compreender esse presente e nos projeta para o futuro. O historiador francês Marc Bloch diz que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Então, quando a gente não compreende o nosso presente, é porque, de certa forma, não tentamos compreender o nosso passado. Mas a história, ela tem um método, né? Além de um método, ela tem uma missão social. O trabalho do historiador, o nosso trabalho, vai muito além de decorar datas e nomes. Houve uma época em que a historiografia brasileira, e ao redor do mundo, você saía gravando o dia que acabou a Segunda Guerra Mundial, o dia que houve a invasão da Normandia, o dia que mataram o príncipe tal, o dia que foi assassinado o imperador tal, o dia que os trabalhadores ocuparam o palácio tal. Não se trata tão somente de decorar datas e nomes. Não vai ser nome de velejadores, não vai ser nome de presidente. Tem um conjunto, né, de coisas, de fatos, de elementos que compõem essa história, que são componentes dessa história. Nós historiadores, somos detetives do invisível e cientistas do tempo. Como assim detetive do invisível? Muitas vezes você pega um documento e não consegue detectar de fato o que há dentro. Estava participando de uma reunião e alguém disse assim: está na hora de se criar o primeiro banco, banco de fomento a negros e negras. Eu digo, esse banco já existiu. E a pessoa ficou abismada. Como já existiu? Já existiu. A Irmandade do Rosário, por exemplo, que é uma das tantas irmandades, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos e Pardos era um banco de fomento, onde arrecadava recursos, comprava forria, forria que era liberdade, né, patrocinava caridade para os homens negros e pardos, construía as igrejas, construía abrigo para os inválidos, construía casa de acolhimento para os doentes. Isso era um banco que funcionava, embora não se entenda hoje como modelo de banco atual, né? Então, é a partir de interrogarmos os arquivos, cartas, vestígios e relatos, muitos desses amarelados pelo tempo,
comido pelas traças, faltando palavras a ser completadas, faltando números a ser completados, mas é a partir destes documentos vestidos de relatos que construímos a história, e descobrimos o que foi o passado e projetamos a partir do presente, independente das situações, para que volte ou não volte a acontecer. E fazemos isso para cumprir uma missão profundamente democrática, já que se fala nesse que se fala tanto nesse processo democrático. Historiador dá voz a quem o silêncio da história tentou apagar. Né? Se você não tivesse os historiadores e historiadoras buscando a história de Joana d'Arc, buscando a história de Maria Quitéria, que você muitas vezes, talvez você vá buscar a partir desse nossa fala de hoje, mas que você não sabe qual a importância de Maria Quitéria para a independência do Brasil, né? Você buscando a história do Nego Fuba, lá em Sapé, durante a Guerra Camponesa, a história de João Pedro Teixeira, que a historiografia oficial, né, que o Estado, né, que os poderosos muitas vezes tentaram apagar, mas o historiador vai buscar as fontes e revela essa história que o silêncio da história tentou apagar. Então, o que acontece com os historiadores? Não aceitamos apenas a versão dos vencedores. Né? Na revolta da Chibata, por exemplo, o vencedor foi a Marinha, mas nós nos calamos diante da importância do que foi aquele, né, chamado Almirante Negro, que lutou, né, que tomou uma esquadra ali no começo do século XX. Resgatamos a trajetória de pessoas comuns que erguem o mundo, que muitas vezes não deixaram no esquecimento, que a história, muitas vezes, a história oficial, a historiografia oficial, é feita para aqueles que têm poder, né, que têm prestígio social. O historiador como um escudo do presente. No mundo atual, cercado de desinformações, fake news, etc., e, sobretudo, a pressa, textos pequenos, vídeos curtos, a nossa profissão é, de fato, um escudo, né? Um escudo do presente. O historiador combate o apagamento cultural e as mentiras convenientes a grupos políticos, né? a grupos que se apoderam da comunicação para fazer dessas mentiras o que é conveniente para si. Então, nós, historiadores, ensinamos a sociedade a ter um senso crítico. E por isso, que muitas das vezes somos atacados, chamados de esquerdistas, chamados de esquerdopatas, e etc, etc. Todo aquele blá 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 que vocês já conhecem. Por quê? Porque nós distribuímos, através de nossas aulas, este senso crítico. Nós distribuímos, através de nossos escritos, nossos vídeos, da nossa comunicação, esse senso crítico. E esse senso crítico incomoda a uma elite que quer justamente o apagamento de determinadas histórias. Mostramos que nenhum direito atual caiu do céu. Todos foram conquistados na luta. Direito à liberdade dos povos negros escravizados foram conquistados na luta. Não foi o sistema bonzinho, né? Direito das mulheres, direito do voto das mulheres, né? A universalidade do voto, na década de 30, conquistado com a luta das mulheres, né? Então, o que a gente tem hoje de direitos humanos, direitos sociais, todos os direitos foram conquistados a partir da luta. O pensador britânico Eric Hobsbawm nos alertou sobre o perigo de esquecer, né? E aqui a gente traz um instrumento muito importante da história chamado de memória e esquecimento. Dependendo dos grupos que se revezam no poder, querem fazer da memória ou querem fazer o esquecimento. E aí, diz Hobsbawm, os historiadores são os monopolistas do trabalho de lembrar o que os outros esquecem. O que os outros querem que a gente esqueça, né? Não podemos esquecer, né, e devemos lembrar que o esquecimento é um elemento político. Ele pode ser produzido. Esquecer o passado nos deixa vulnerável a repetir os mesmos erros trágicos no presente e no futuro. Então é importante
O estudo da história é por demais importante. E, por fim, exaltar o historiador é, portanto, valorizar a própria identidade humana. É esse indivíduo que se dedica a estudar desde o comportamento das comunidades, dos grupos sociais, até os elementos de poder, de cultura, de política, cada um com seu nicho de história. História cultural, história da vida privada, história social e por aí vai. Sem esse ofício rigoroso, sem esse ofício do historiador, caminharíamos no escuro, sem saber de onde viemos. Quem fomos nós há 4 milhões de anos, há 3 milhões de anos? Quem fomos nós, os neandertais? Onde que surgiu a agricultura, a idade do metal, a pedra lascada, as fases da história que a gente conhece? Ser historiador não é apenas uma carreira acadêmica, ela vai muito além. Ela é um ser social, ser historiador vai além da carreira acadêmica, é uma pessoa dedicada à sua sociedade, à sua cultura. Então, esse historiador, além da carreira acadêmica, ele é um farol que mantém viva a consciência social a partir da construção de uma memória. E, por fim, quero, nesse 19 de agosto, parabenizar todos os historiadores e historiadoras que dedicam a vida a decifrar os séculos para iluminar o nosso amanhã e que a gente viva presente. Parabéns a todos e todas, historiadores e historiadoras.